Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui ó, é a professora Lucimara Mota falando. E mais uma vez hoje é dia de contação de história. Então gente, ó, bora lá que hoje eu vou contar uma história para vocês muito interessante. Desde já, gente, eu peço para vocês que vão aí dando like, compartilhando com as pessoas que gostam de contação de história bíblica, né? Porque faz com que o canal cresça e a gente possa contribuir aí um pouco com as pessoas que precisam ouvir uma história maravilhosa, tá? Então, hoje a história é sobre a identidade de uma menina, tá bom? E o interessante, gente, é o seguinte, é que a história dessa menina é narrada pouquíssima na Bíblia, sabe? Ela é narrada através da história de uma outra pessoa. É interessante que quando a gente vai ver o significado da história das pessoas, sempre tem alguém que ela não é protagonista daquela história, mas ela é protagonista da sua mesma história. E hoje nós vamos falar sobre a história, narrar um pouco sobre a história de Naamã e também a participação dessa menina que era muito importante naquela época. Naamã, ele era um homem que ele era chefe da Síria, né? Ele era chefe da guarda real da Síria, não era um chefe, não era uma pessoa qualquer. Só que na realidade, gente, ele era muito famoso, guerreiro. Ele era um homem que ele se destacava no seu tempo, né? Por ser chefe e por ser um bom chefe, ganhador de várias batalhas. Só que tem uma coisa, através da história de Naamã, surge também uma menina. E essa menina, por causa da identidade dela, o que ela trazia consigo, né? Essa identidade de menina, de menina, mas porém, uma menina que não era uma menina qualquer, né? Ela chegou por causa das guerras, né? Ela se tornou escrava da Síria. E chegando na Síria, ela foi servir a esposa de Naamã. Então, lá um dia, Naamã, ele tentava esconder de tudo quanto é jeito a doença que ele trazia em seu corpo, em sua pele, pois ele tinha lepra. Só que na realidade, o que bacana é que hoje eu venho falar com vocês sobre a história, a personalidade e a identidade dessa menina, que nem nome foi colocado para ela, não tinha um nome, na Bíblia não cita o nome dela, porém, todavia, cita a participação dela na vida de Naamã e de sua família. Então lá um dia, ela observou e viu que Naamã tinha muitas feridas no corpo. E ela pegou e falou assim para a senhora dela: minha senhora, se o meu senhor fosse lá na cidade onde está o profeta Eliseu, e esse profeta, ele fazia em seu tempo, trazia consigo a necessidade de contar, de falar, orar para o povo, né? E de repente, a menina pegou e falou assim: olha, meu senhor fosse para conversar com o profeta, com certeza o profeta ia orar por ele e ele será curado. E de repente, Naamã, como ele queria se livrar daquela enfermidade tão terrível, ele pegou e foi e contou para o rei da Síria. O rei da Síria, ele fez uma carta falando para o rei de Israel, contando para ele que ele iria, falando para ele que ele iria levar
que ele ia mandar o seu chefe da guarda, e era para que ele pegasse e curasse o servo dele, o seu chefe, né, da guarda. E quando o rei de Israel tomou consigo a carta, ele ficou desesperado. Ele falou assim: por acaso eu sou Deus para curar o chefe do exército da Síria? E ele ficou muito preocupado com isso. Mas aí o profeta, ele ouviu a preocupação do rei, e ele pegou e falou assim: manda ele vir comigo, falar comigo, né? E daí, de repente, ele chegou lá e o profeta mandou ele se banhar no Rio Jordão. Automaticamente, ele não queria ir. Ele falou assim: imagina, eu ir me jogar no Rio Jordão com aquelas águas sujas? De jeito nenhum. Lá na Síria tem muitos rios maravilhosos e limpos. Prefiro me banhar lá. E mais uma vez, um escravo chegou e falou para ele assim: meu senhor, o senhor, se ele tivesse pedido para o senhor fazer uma coisa bem impossível, com certeza o senhor faria. Mas ele só pediu para o senhor banhar no Rio Jordão. Vai, banha, é muito fácil, nós já estamos aqui mesmo. E ele, de repente, resolveu se banhar. E lá ele conseguiu ficar livre daquela lepra, né? Através dos 7 mergulhos no Jordão, ele ficou com a pele limpa. E é interessante que a gente se pergunta, né? E a menina, como será que ela foi? Como será que ela foi tratada depois de tudo isso? A Bíblia não narra nada disso. Mas o importante é a gente entender que, mesmo que as pessoas não saibam o seu nome, mesmo que as pessoas não conseguem saber e conhecer a sua história, mas a sua identidade, ela fica gravada naquele local. A identidade daquela menina ficou gravada na história de Naamã. Não tem como narrarmos a história de Naamã sem contar dessa menina. Essa menina, ela é fundamental. Ela é uma chave importantíssima na história de Naamã, na mudança da vida dele. Essa identidade que ela deixou lá, para que eles pudessem ver o quanto era importante alguém que chegue até você e te dá a direção que você tem que tomar, o rumo que você tem que pegar, para que você possa receber algo muito bom e maravilhoso. Então, essa menina, ela tinha o norte, aonde ela pudesse direcionar esse chefe da Síria, aonde esse chefe foi curado, liberto daquela enfermidade. E olha que o interessante, gente, ó, como eu disse para vocês, não importa o teu nome para as pessoas, mas importa a sua identidade. Qual é a sua identidade? Eu pergunto para você, qual é a sua identidade? O que você tem trazido consigo quando as pessoas olham para você e elas nem sabem o teu nome, mas elas conseguem entender a sua identidade. Aonde você tiver que for, a sua identidade, ela vai seguir junto contigo. E o interessante disso, gente, é que a identidade dessa garota está sendo narrada há muitos anos atrás. Antes de Jesus Cristo nascer, essa história já vem sendo contada. Então, olha, a gente pega e pensa no seguinte: eu tenho uma história para dizer. Em primeiro lugar, quando eu chego aqui para vocês, eu digo para vocês, eu sou a professora Lucimara. Só que atrás do eu sou a professora Lucimara tem muitas outras identidades. Uma identidade que traz de uma mulher cristã, como eu estou narrando as histórias cristãs. Com certeza eu tenho essa identidade,
essa identidade de uma pessoa que ama a palavra de Deus, que tem como a palavra de Deus como direção. Eu todos os dias eu estou pensando nela e todos os dias eu estou lembrando e vivenciando as coisas que aconteceram através das histórias de Jesus Cristo e da história de um povo diferente, de um povo que vai morar no céu, queira ou não queira as outras pessoas dizer, mas a nossa identidade está focada na nossa história, na nossa vivência. Qual é a tua identidade? Mais uma vez eu venho aqui te perguntar, qual é a tua identidade? O que você tem passado para as pessoas que estão à sua volta? Qual é a identidade que você deixa? Quando você vai à cidade e encontra algumas pessoas que muitas das vezes nem sabem o teu nome e nem vai mais lembrar de alguma coisa, mas quando você deixa focado, marcado alguma coisa na história dela, com certeza você não será uma pessoa que vai passar despercebida. Eu tenho certeza que é muito importante nós marcarmos a vida das pessoas através de coisas boas, transmitir algo que vai fazer com que as pessoas cresçam, transmitir algo que vai fazer com que as pessoas adquiram sabedoria, conhecimento. Isso é muito importante. Eu continuo te perguntando, qual é a sua identidade? Então, gente, a história hoje é um pouquinho da história de Naamã, mas hoje é sobre identidade. A identidade que aquela menina trouxe para Naamã. Essa identidade é muito importante, tá bom? Então, ó, bye bye para vocês, ó, beijão para vocês e até a próxima contação de história. Bye!